Estamos mais uma vez reunidos aqui com Nelo Rodolfo Neto, o Nelinho, que tem um time de pôquer. Sim. Como é que é esse negócio? O time surgiu agora faz pouco tempo, faz mais de 3 meses. E a gente está com o processo seletivo sempre aberto, é a Bullets Poker Team. O projeto é meu, do Bruno Porto e do Sandro Arruda. E tem a parceria aí do Anthony, que é um dos nossos instrutores. São 2 grandes amigos que eu fiz no poker, que é o Bruno Porto e o Anthony. O Anthony que cravou agora recentemente o BSOP Rio Quente. Cravou 8 Game, cravou o BSOP Rio Quente. E aí chegou no Masterminds e cravou o primeiro evento. Não tá fácil o menino Não tá fácil, tá cravando. Mas ele tudo. cravou esses eventos lá em Rio Quente, eu tava lá, porque era aniversário da avó dele uma semana depois. Aí não dá pra... E ela falou, cravar, eu quero um troféu. Aí ele levou 2 pra não ter erro, né? Mas pra quando ele ganhou o chateado. 8 Game e deu o troféu pra ela, ela falou, não, eu quero a do Main Event. E ele foi lá e cravou. Mas ele jogou muito bem, tanto o 8 Game quanto o Main Event. Ele tá fazendo um coach forte de 8 Game também, que tá melhorando muito o jogo dele. A gente conversou isso no começo do ano na Argentina e ele tá vindo. E depois, Antônio, o bonequinho que eu dei pra você de Protect Card tá ajudando, né? Se não é ele, você não crava nada lá. Põe um bonequinho de Anthony com o cabelo arrepiado, ficou bom. O Anthony no final do ano passado estava numa fase meio ruim. Tava na última etapa do CPH, se não me engano, ele não pegou nenhum ITM, né? Não fez nenhum ponto no ranking, ele estava muito bem no ranking antes disso. Mas aí esse ano ele começou muito bem. Ele tá estudando também, né? Tá. Esse negócio de ele sempre estudou muito, né? Uma coisa coach que também, ele ajuda para a formação do jogador. Exatamente. Né? É uma coisa que a gente valoriza muito lá na Bullets, é os estudos diários, né? Fora os dias que você tem aula, que você vai ter aula com o seu instrutor ou vai fazer um review, é você revisar mãos depois do seu grind. Que não é contar parada, é estudar a mão, vamos deixar bem claro isso daí. Não se orientar pelo resultado dela, como ela acabou, mas se você realmente fez a linha mais lucrativa, se você poderia ter feito alguma outra coisa para ganhar mais dinheiro, ou se você poderia eventualmente ter largado ela antes, ou visto em que parte do seu range que você está com a sua mão exata. Bacana, então vamos lá, vamos continuar, Bora mais um dia de final de segunda etapa do CPH, Richard 86 Big Blinds, Nelinho 50 Big Blinds, Giordano, o Highlander 44 Big Blinds e o Stetson 16 Big Blinds. Aí o Stetson vira o short da mesa, né? Ele que na primeira etapa ficou em 5º lugar, aí agora ele deu uma melhorada no resultado dele, foi já para 4º. E os blinds são 40 e 80, Big Blind antes com 80, não é fácil não, hein? Agora, se eu não me engano, o Big Blind você paga metade. Porque só tem 4 jogadores, né? Exato. Então temos 80, 40 com 40 de Big Blind. E aí nessa situação o Richard vai começar a abrir bastante no meu Big Blind. Ele que já estava abrindo bastante desde que virou chip leader. Agora que eu tô no Big, quando ele é botão, ele vai abrir mais. E ele vai soltar um pouco o braço. Nessa situação, ele vai ter um C-bet tranquilo e vai passar. E pode ser... porque você agora também tem que ver, porque o Stetson tá short, né? O Stetson tá short, acaba não sendo interessante. E é ruim ser bolha de troféu, né? É ruim ser bolha de troféu, mas o pior é você cair, tem um cara ali que tá com só 15 blinds. Exatamente. Isso leva muito em consideração o jogo agora, né? Sim. Por isso que é muito bom pro Richard colocar pressão nessa situação. Não posso nem pensar nisso. Aí eu pego um As e Dama. No botão vou abrir, com certeza, né? Claro, não tem Ninguém por que tem. não abrir. Giordano com 8 e 6 vai E aí foldar. o Richard com esse stack gigante vai defender o Big com 7 e 6. Bem tranquila a defesa dele. Tranquilo, tranquilo. Inteiro, porque eu entendo, eu pago inteiro. Agora vamos ao board. O board que não aparece pra gente aí por enquanto. Agora vai. Bonitinho vai soltar a mão. Olha, é o flop do Giordano. Ainda bem que o Giordano não tá na mão, senão ficava perigoso, mas sem ele aí, acredito que vou CBtar esse board e vai passar tranquilamente. Pessoal na torcida ali, comendo sanduíche. Por enquanto ninguém de braço cruzado. Não, não pode, né? Não pode.
Só o Federal pode, que eu tô jogando lá, o Omarra lá no Rio Quente, o Federal chega atrás de mim e fala assim, só lá com você. Eu falei, pô, tô jogando. Ele falou, não, você já a gente fala. Ô, Duas Valtinho, mãos depois eu tô lá. Você viu quem chegou ali agora? Não. Dá uma olhada ali, do meu lado tá Walter Palermo. Não, não cheguei, eu já tava lá. Aqui eu fui lá pra ver como é que tá a situação. Que aí eu tenho você, que é meu afilhado, o Jordano, que é um grande amigo meu, Richard, que é meu afilhado, e o Stetson, que é mais das antigas, amigão meu também. Então é uma mesa que eu tô tranquilo ali. Tá tranquilo, quem ganhar tá feliz, né? Vai ser divertido. E aí o Richard tá colocando pressão no Stetson, mas acho o Stetson com rei. E aí o Stetson pode optar por duas linhas aí. Principalmente pelo Richard estar sendo bem agressivo, ele pode optar pela linha mais passiva e deixar o Richard se atolar. Mas ele optou por ir pela tribet e o Richard não vai ter o que fazer nessa situação, né? Vai dar aquela valorizadinha, olhar as cartas. Eu prefiro, como é contra o Richard, nessa situação que tá, eu dou só o call no Richard. Sim, a gente pode ver que o Richard está botando bastante pressão em todo mundo da mesa. E aí, logo agora, o Stetson acorda com o rei, ele poderia ter dobrado suas fichas caso tivesse jogado de uma forma mais passiva, porque o Richard não puxa o freio de mão muitas vezes, não. Eu acho que essa agressividade do Stetson nessa hora não vai fazer ninguém dar call nele, são só 4 jogadores na mesa. Sim. É duro você encontrar 2 com o jogo, né? Isso é outra coisa também que tem que se analisar, quando estamos em 4 numa mesa só, final, dificilmente você vai encontrar 2 jogadores com um jogo forte. Sim. Então você tem que aproveitar os ases, os reis que acontecem, que normalmente vão ser bons. E aí mais uma mão entre eu e o Richard. E ele veio para jogo mesmo, né? O número de ficha que ele tem. Exatamente, ele não vai largar nada no Big Blind ali. Vai jogar de call quase sempre. E aí eu posso optar nessa mão com Ice High de apostar por Protection ou jogar de check e deixar o Richard blefar essa situação. No turn, com certeza o Richard vai apostar muita coisa e não pode largar para a primeira quase nunca. A não ser que seja um jogador que você tem muita informação, que ele só aposta por valor, mas... Que não é o caso... Que não é o caso do Richard, que a gente está vendo que ele está apostando bastante. Do Richard. Acho que aí só vai apostar por valor é o Stetson, porque está short. Acho que até o Stetson vai conseguir apostar algumas coisas, levar bastante. E esse river é bem interessante, porque quando cai a dama está muito mais no meu hand do que no hand do Richard. E as únicas damas que ele tem são dama 6, dama 10 e dama 3. E como ele aposta de novo, ou ele tem o 3, ou ele não tem nada. Quase 100% das vezes vai ser isso que ele tem, porque o 6 ele sabe que ele não aposta tomando call mais, o 10 também. Então, nessa situação, o meu Ice High fica ainda mais forte. É muito melhor cair uma dama do que cair um 8, um 3, um 2, um 4. Que vai estar mais no range dele do que no... E também porque ele tem mais uma aposta por valor com o 10, quando caem essas cartas. E aí eu acabo optando por um call de Ice High e é bom. Vamos lá, mais uma mão agora. Mesa tranquila. E demorou essa mesa, hein? Demorou. Bem jogado, bastante jogabilidade, o pessoal jogando bem. Interessante essa mesa aí. Para quem está nos assistindo esses dias aqui, que estamos já no terceiro dia que só caiu o Carlos Roberto, estamos em 5, agora em 4, são esses 4 jogando há 3 dias que nós estamos comentando, mas só mãos interessantes, hein? Sim, bastante mão interessante nessa mesa final. E o Richard colocando bastante pressão com o stack dele e a maioria das situações ele está conseguindo ganhar bastante ficha. E alguns pods ali bem complicados para quem tinha a pior mão, que quem tinha a melhor mão conseguiu extrair bastante. Ele colocou 40. Uma mão boa de jogar, 10 e 8. 40 ele colocou. Pagar o range do Richard, que vai fazer isso com qualquer mão também. Praticamente tudo ele está abrindo ali. Nessa situação, ele tem uma mão bem boa para abrir do botão. Eu acerto... o flop não acerta muito minha mão, mas acerta bastante o meu hand. Eu vou ter bastante 7, 6, vou ter flush draws, brocas, então
Essa mão ali é bem tranquila de continuar. Posso até jogar por reis essa mão, mas contra o Richard, depois de ver ele dando 2 reis no Giordano, eu não quero ser expulso da mão, sendo que eu posso fazer ele largar no turn ou no river. Você tem que ter sempre, o pessoal de casa tem que ter um projeto, né? Nelo tem O ação. que nós vamos fazer, o que nós vamos fazer. Exato. Caso ele desse check behind no turn, eu provavelmente iria para um bet river. Mas Check, Richard. esse turn é muito ruim pro meu range. Ele tem mais damas do que eu. Então ele vai mandar segunda e provavelmente eu vou largar essa mão. Não tem como eu continuar 325. com só uma broca. Contra os valetes eu só tenho broca, contra as damas eu só tenho broca. E mesmo se ele tá betando ali no flush draw, por exemplo, um Ás e 5, eu tô perdendo para essa mão. Então Vai ser difícil você estar ganhando. Quando é virar essa muito mão aí, difícil. fica muito difícil estar E ganhando. aí, só desistir, eu não tenho mais como blefar ele também. Porque caso caia qualquer carta no river, é muito difícil sair liderando e passar. Então, só desistir da mão e deixar o Richard puxar mais um pote. Richard tem ação. E vamos mais uma rápido, né? Toda hora as mãos são jogadas, apesar de vocês estarem jogando com consciência, mas em 4 sempre fica rápido, né? Sim. Parece que volta toda hora o maldito do Big ali, né? Volta bastante. E nessa situação aí, eu vou para uma blind war com o Giordano, com o Rei Suited. O Duas Giordano- mãos bem parecidas. Duas mãos bem parecidas em equidade, né? 280 mil. E o Giordano tem posição e ele tá sendo o jogador mais agressivo. Nelo call. Quando tem um Rei Suited e eu opto por jogar de limp, eu normalmente vou jogar de call. Então, bem tranquilo jogar de limp call esse Rei 6 de paus. E o Giordano com Dama 9 colocando pressão. Esse flop, eu acredito que o Giordano vai saber betar boa parte do range dele. O valete acerta bastante o meu range, mas ele vai continuar com uma boa parte dando o c-bet. Não foi o caso desse Dama 9. E quando ele dá o check behind, ele pode ter vários ases na mão dele, Ás e 10, Ás e 9, Ás e 5, que no caso aumentou um pouco a equidade, mas como ele tem muitos ases e eu vou ter a mão pior algumas vezes, eu posso optar a liderar por blefe ou continuar jogando o valor de rei high, o que eu não vou conseguir levar pro showdown muitas vezes. Realmente, aí. Tem que tentar eliminar a mão aí, mesmo que o showdown no River vai ser Exatamente. ruim. Vai ser, qualquer coisa que bata que não seja que alguém acertou, vai ser check no River e pode ser ruim o rei. E o Giordano, ele vai realizar a equidade completa da mão dele se ele der check behind e eu simplesmente largar para ele. Então, eu posso realizar minha equidade melhor, blefando ela e às vezes fazer ele foldar a melhor mão. Vamos mais uma mão aí, agora com mais um fold do Stetson. Par de 8 pro Giordano, que é uma mão boa para ele jogar. Você tá com valete 3 suíte de paus. O Giordano tende a fletar mais esse 8-8 do que a jogar de tribet, principalmente porque ele tem um stack que se ele me der uma tribet eu posso ir all-in e numa mesa final com o Stetson curto é muito ruim ele cair antes do Stetson. E ainda tem o Richard para falar depois E dele. tem o Richard, só que o Richard acho que seria o menor dos problemas dele, Jogo para 3. que o Richard só conseguiria ir all-in com o topo do range, então quando o Richard vai all-in, ele tem um fold tranquilo. Check. Mas é que, mesmo que eles dêem um range ali e o Richard só decol, pode atrapalhar seu all-in e mudar toda a dinâmica Exato. da mão, né? Com certeza muda, mas o 8-8 joga melhor de check nessa situação, Nelo. principalmente por você estar jogando ele tipo todas as streets. Se fosse uma situação de meio de torneio, ele poderia ir de tribet call, mas nessa situação de mesa final, ele quer realizar a equidade da mão dele, que ele vai ter a melhor mão contra o botão muitas vezes. Nelo check. Showdown. E o festival, o Giordano agora dá uma betadinha ali. Ninguém aposta essa mão, né? Todo mundo dá check e o Giordano puxa com o 8. Giordano. Com par de 8. Contra o flat do small blind é muito ruim pra mim se betar esse board. Acerta muito, ele vai continuar muito e eu vou ter que desistir da mão no turn, eu não tenho equidade nenhuma nessa mão. Então o Giordano puxa um pote tranquilo ali. E vamos lá, vamos, Stetson. O que você tem aí que tá pensando tanto, Stetson? E fold. Stetson fold, Né? Nelo fold, Giordano rei valete. Giordano call.
Mais Richard. uma vez ele limpando contra o Richard, né? Não tem, né? Já todo mundo já chegou à conclusão que não tem porquê de não deixar o Richard se enforcar. Sim. Aqui o baralho tá ajudando ele O pra baralho caramba. ajudou bastante, mas todo mundo tá tentando fazer o Richard blefar. E o Jordano acerta o valete e tenta dar corda pro Richard mais uma vez para ver se o Richard blefa. E o Richard diminuiu os blefs dele, né? Depois que ele fez aqueles 7 milhões de fichas, 6 milhões de fichas, ele parou com essa historinha de blefe no primeiro tiro, mas no segundo ele já não aguenta, né? Muito check aí ele não aguenta. Ele aposta essa mão no turn, só que o Jordano não vai para lugar nenhum com esse rivalete, né? Ainda mais contra o Richard. Richard pode apostar praticamente qualquer valor river que o Jordano vai dar call. Até porque não faz muito sentido ele apostar tão alto com o 6. Ele vai querer tomar call de Ice High, que é o que o Jordano representa mais. Ele representa muito mais um Ice High do que um valete. E eu acho interessante a linha que o Jordano usa nessa mão para dar corda para o Richard, que é o jogador que está colocando mais ficha no pano até agora. E o Jordano controla muito o pote, né? Ele tem uma dinâmica bastante de controlar pote que é impressionante. E aí ele opta por liderar esse river, o que ele vai tomar call dos 9s, né? E dos valetes piores, mas ao mesmo tempo que ele faz isso, o Richard vai foldar bastante coisa para ele, mas o Richard, desconfiado, pagou de rei high. Pagou ali com rei high que tá ganhando de 7-8, né? Tá ganhando de algumas mãos. Mas é mais a desconfiança mesmo do que a... Exato. Quer ver o que o Jordano tá fazendo. Às vezes pagar por essa informação vale mais do que as 200 mil fichas aí que ele perde. Trocar um de dia, voltou Edu, hein? Vamos lá, Stetson 10 e 3. Richard Raise. Richard e As e Dama. Stetson Fold. Nelinho 9-8, a mão que eu gosto também. 9-8 tem bastante jogabilidade. 9-8 no Big Blind ali, bem tranquilo defender, É. né? Uma jogabilidade bem boa. Mas o Richard segue acertando os flops. Tome dama. E o problema não é ele acertar, o problema é você acertar também, Eu né? acerto também, eu tenho uma broca ali. Eu tenho par e broca. Bet 255. Então, difícil largar na primeira pro Richard. Ainda mais do jeito que ele tá jogando, barrelando bastante. E torcer pra ele dar check turn, né? Se ele continuar apostando no turn, fica muito ruim. Mas o call vai dar o primeiro a vida inteira. Não, tem que pagar. Vamos ver o turn agora. Vai que vem a nossa, né? O problema é que nem caindo o valete a gente fica muito confortável nessa situação, né? Elo check. E agora você ficou 2 pontas. Ficou 2 pontas. Que pode ser ruim. Que pode ser ruim. Muitas vezes eu vou acertar ali o valete river, eu vou perder a mão do mesmo jeito. Richard Bet 400. Então, na realidade, a melhor carta para mim seria o 6 ou a dobra do 9. Porque até o 8, que der meu segundo par, faz o valete seguir. Fica ruim. E A dobra às do vezes eu 9 posso- era sonho. a dobra do 9 era um sonho, né? Às vezes eu tô já drawing dead essa mão. Ele pode ter rei valete, do mesmo jeito que ele tem as e dama. E ele pode ter alguns flush draws com valete ou com rei. E acredito que o call possa ser uma linha, mas o fold Richard. se acaba não se colocando em situações difíceis no river, principalmente contra o chip leader, que vai te colocar muita pressão e num river que não mudasse nada, teria que foldar até para os bluffs dele, então... Olha lá, estamos Pode ser no pra linha mais chip count e tranquila. o Richard continua com o dobro de ficha sua e do Jordano. Vocês dois juntos dão um Exatamente. Richard. E o Exatamente. Stetson vai se segurando, só que agora com 12 blinds. O Stetson se segurar tanto faz eu e o Jordano se segurar um pouco também, para não se colocar numa situação de cair antes do cara que tá Stetson. mais short. Stetson Fold. E não vem nenhum joguinho, porque quando vê, todo mundo fold. Aí o Jordano falando que só aumenta com valor, provavelmente. Falando que quando não tem carta boa dá check. Nós vimos muitas vezes isso. E aí ele acerta e eu tenho o backdoor de ouros Elo e Bet. uma Broca. broca do rei.
Então eu aposto ali para tirar algumas mãos que ele tem 6 alto, por exemplo, 6 e 7. Jordano Seriam Cole, insta-folds dele, 5 e 2, mãos desse tipo que estão no range de check dele. Mas aí dobra a dama, E acabou a mão. acaba a mão aí, não tenho como continuar mais. Wallet High pode até ser bom algumas vezes, check. contra algumas brocas dele, Dando check. mas eu acredito que de um modo geral o Wallet High vai ser a pior mão. E se ele tinha broca, ele acertou, né? Se era 9-8 que era broca, ele acertou agora no river. Então só de se ligar essa mão mesmo, não tem como blefar mais. As damas ele não larga, o 10 ele não larga, o Wise ele não larga. 300. Não tem, já quando virou a outra dama lá, já desligou a mão, não tem aqui. Belo fold. Jordano ganha a mão. E puxa o pote Jordano. Puxa mais uma e agora ele me passa em fichas. Porque vocês estavam quase que igual em ficha, né? Exatamente, uma diferença pequena ali de 3 blinds, acho, mas agora ele já tem um pouco mais que eu. E o Stetson segue curto ali, E sem jogo, né? Não é só sem chegar jogo, curso. sem conseguir fazer nada. Ele, como é que é jogar uma mesa final nesses 4 aí, você e mais 3, durante todo esse tempo que vocês jogaram? Foi um negócio cansativo, É né? um negócio bem cansativo, você tem que se manter no topo do seu jogo o tempo inteiro. Qualquer erro pode decidir o campeonato, né? E quando você opta por jogar a mão de uma certa forma, você está influenciando todo o resto do seu torneio, porque E você pode jogar uma mão por cansaço, assim, errar, não Exato. por erro técnico, mas você não tá... Naquele momento você dá uma baixada na guarda. e qualquer decisão vai influenciar o que você vai fazer depois, né? Como a sua imagem fica depois. Check. Exato. E aí, ó, entrando de limpo o Jordano. Eu optando mais uma vez por limpo, ver se o Richard dá corda pra ele. Mas aí o Richard dá check e no flop o Richard acerta já. Check. E ele sabe que o Jordano tá lá em cima, né? Que o Jordano toda hora dá limpo nele. Mas o Jordano ainda tem algumas mãos que acertaram flop, ele tem alguns 9s. A gente vê ele limpando 7 e 5 de paus. Então ele acerta também o flop o Jordano. Cento. E aí o Jordano agora aposta no rei e o Richard não vai pra lugar nenhum, né? Ele tem o par e o Jordano apostando nessa blind war, depois ele ter dado 2 checks com o rei valete num flop que o valete acerta flop. Mas pra me surpreender, o Richard larga aí tranquilamente o 5 dele. Ele tá jogando pra terminar o campeonato, né? Tá no meio campo só, tá embolando e tal. Dá um call aqui, outro ali, mas não tá se arriscando que nem tava no começo, né? Exato. E no que ele tá fazendo muito bem, porque tá mantendo as fichas dele, né? Belo Tá fold. mantendo o stack dele com bastante ficha e ele pode colocar bastante pressão no Jordano e em mim, por a gente não querer cair antes do Stetson, mas ele opta por uma linha um pouco mais segura nessa situação e tá dando bem certo para ele porque ele tá conseguindo blefar só nos potes que ele tem o adversário com uma mão que pode até ser melhor que a dele, Stetson mas que ele inicial. consegue fazer o adversário foldar. Olha o Indy Stetson, hein? Peraí, Depois de 2 limpos, o Stetson vai ao win. Ele Stetson acredita all-in, que o hand que o Jordano vai de limpo ali no botão é fraco e que o Richard também vai limpar só mãos fracas. Só que o Richard está limpando um asa ali, né? E tem ficha. E tem muita ficha. Eu acho bem difícil ele largar esse ice quando ele opta por essa linha, sabendo que o Stetson é um jogador que, quando vê limp, não se aguenta muito e vai ao win. Olha, Ainda mais tá nessa situação dominado. de 10 blinds. Olha a cara de alegria do Jordano na hora que vê o showdown. 2, win. Jordano que tinha 10 e 9, né? Ia realizar seu cuidado se o Stetson desse check. E já ia Mas acertar aí- o 10 também. Acerta 10 provavelmente ia puxar o pote, né? Que ia postar esse flop, ninguém ia dar call. Mas agora o Stetson pedindo pelo Ice do Richard, não consegue. E Tem cai. mais uma eliminação. Quarto lugar pro Stetson, que fez mais uma mesa final. Tá indo bem no Exatamente. CPH, mas não conseguiu ainda dar uma cravadinha esse ano aqui. E agora que caiu o short da mesa, vai todo mundo soltar um pouco o braço. E segunda-feira, amanhã, no próximo programa, a gente vai estar discutindo isso, o Three Hand. Você, Perfeito. Jordano. Um abraço, amigos, e até o próximo programa. Um abraço, até mais.